Romanos capítulo 8. Nós temos caminhado por essa epístola maravilhosa, nos deleitado na revelação do Senhor, do Evangelho dele a nós, tudo que ele é, todos os seus efeitos para nós. E agora nós continuaremos nessa caminhada. Nós expomos na última exposição de Romanos, irmãos, apenas a parte A do versículo 17. Agora nós veremos a parte B do versículo 17 e o versículo 18. Mas nós leremos todo o versículo 17 e o versículo 18. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso bendito Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, o texto que nós acabamos de ler fala da glória que será revelada em nós, Senhor. Aquece o nosso coração. Coloca em nosso coração, pela pregação da Tua palavra, o desejo dessa glória, Senhor. A glória que será revelada em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês que são fitness, né? Eu quero deixar logo claro que não é o meu caso. Eu estou deixando claro porque às vezes os irmãos podem pensar que eu sou pelos meus músculos, né? Mas eu não sou fitness. Mas vocês que são fitness estão acostumados com uma expressão, um ditado em inglês, né? No pain, no gain. Minha tia está aqui, ela qualquer coisa me corrige depois. No pain, no gain. Que significa sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganho. A ideia que há por trás, irmãos, é que não haverá retorno e benefício se não houver sofrimento, se não houver dor. E a dor aqui, irmãos, está associada ao cansaço, à disciplina, à autorrenúncia ao punho de Divaldo quando ele trouxer para a igreja. A dor envolve tudo isso. Mas especificamente, irmãos, literal e especificamente, essa dor envolve o romper das microfibras musculares para a reconstrução à base de enzimas. Qualquer coisa procura em Tiago que ele corrija se eu falei alguma coisa errada. Esse rompimento que gera dor vai gerar reconstrução que fará com que os músculos cresçam e as pelancas fiquem firmes. É esse o processo. Dor e ganho. Dor e ganho. A glória dos músculos, irmãos, e da boa saúde passa inevitavelmente pela dor. O que nós veremos hoje, queridos, tem a ver exatamente com isso. O no pain, no gain da vida cristã. Nossa entrada na academia, irmão, já foi paga. Todas as mensalidades estão quitadas por outro que comprou toda a academia. Mas, para chegar à glória dos músculos, irmãos, o sofrimento é inevitável. Aliás, esse que comprou a academia, ele passou por ela, sofreu e nos dá a academia dizendo, caminhem por ela também, sofram por ela também. A academia, irmãos, da vida cristã é sofrimento. É o sofrimento. Nós temos visto, irmãos, que todo o capítulo 8, Paulo ele vem tratando da obra do Espírito Santo de Deus no crente que é justificado pela fé. E vimos que essa obra está associada, ela pode ser resumida a duas coisas. Primeiro, a obra de santificação e depois a obra de consolo ou a obra de certeza. O Espírito Santo trazendo consolo e certeza para o crente. E na nossa última exposição, irmãos, nós vimos que o apóstolo Paulo tratou de mais um dos benefícios que nós temos em termos de consolo daqueles que são filhos de Deus e possuem o Espírito Santo, que é a herança que nós herdamos com Cristo. E aí, irmãos, nós paramos na metade, na nossa exposição passada, para vermos então hoje a segunda metade, que é, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A partir de agora, irmãos, a partir de agora, Paulo ele vai fazer um link entre a herança que ele falou que nós temos em Cristo e o sofrimento que nós vivemos hoje. Então depois ele passará a tratar, irmãos, especificamente da obra do Espírito Santo, de consolação em meio às provações. Então ele primeiro faz um link entre essa herança que ele anunciou e o sofrimento, para depois falar o papel do Espírito Santo em meio ao sofrimento. E aqui, irmãos, ele trata dessa questão por duas coisas.
por dois motivos, dois possíveis erros que alguém poderia tirar disso que o apóstolo Paulo estava falando. O apóstolo Paulo falou, nós somos herdeiros com Cristo. Tudo que pertence a Cristo pertence a nós. Nós somos os homens mais ricos sobre a face da terra. E aí vem um primeiro erro ou a primeira má compreensão a partir disso, que alguém pode fazer de maneira leviana. Se somos herdeiros, então nunca passaremos por problemas nessa vida. Nunca. Ou um outro erro. Como posso ser herdeiro se sofro? E aí gera uma dúvida sobre se realmente há essa herança ou não. Se temos herança, a pessoa pode perguntar, por que nos falta tanta coisa nessa vida? Por que passamos tanto sofrimento? Irmãos, os dois erros são a face de uma mesma moeda. Uma má compreensão acerca do que é a herança que o apóstolo Paulo está se referindo. E para corrigir isso, então, o apóstolo Paulo vai nos mostrar de grosso modo que a única maneira de nós entendermos corretamente essa herança é nós vermos que herança, sofrimento e glória estão inseparáveis um do outro. São inseparáveis um do outro. Por isso o texto está dividido em duas partes, irmãos. E a primeira parte que nós veremos é o sofrimento e a herança. Veja novamente comigo o versículo 17, parte B. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Como falei, irmãos, indevidamente alguém pode concluir que se nós somos herdeiros, nós não teremos sofrimentos nessa vida. Se nós somos filhos de Deus, nós não passaremos por sofrimentos nessa vida. Isso lembra vocês alguma coisa? É exatamente o que a teologia da prosperidade tem feito. Mas Paulo derruba essa má compreensão, afirmando categoricamente: o sofrimento faz parte da herança que nós recebemos. Assim como nós recebemos tudo, nesse tudo envolve o sofrimento. Por quê? Veja, irmãos, que há uma coisa interessante aqui. A tradução literal desse versículo 17 seria assim: somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, visto que somos co-sofredores com Cristo, com a intenção e visando sermos co-glorificados com Cristo. Literalmente, as expressões seriam traduzidas dessa forma: co-herdeiros, co-sofredores, co-glorificados. Nós somos herdeiros, visto que somos sofredores com Cristo, co-sofredores, esse sofrimento visa a co-glorificação. Essa é a melhor tradução, irmãos, que a nossa versão, embora faça até uma boa tradução, mas não é ideal, não exprime esses detalhes do significado por trás do sofrimento, da glória e da herança. Por isso, irmãos, a primeira coisa que nós vemos aqui, queridos, é que nós devemos perceber: co-herdeiros, co-sofredores, co-glorificados. Essas coisas estão juntas. Elas são inseparáveis uma da outra. Ou seja, irmãos, faz parte de nossa herança sofrermos. O que Paulo está falando aqui não é uma possibilidade. Se somos, em termos de possibilidade, já que somos filhos, já que sofremos com Cristo, nós seremos glorificados com Cristo. Não devemos achar, irmãos, que por sermos filhos de Deus, nós não sofreremos ou não passaremos por provação nessa vida. Muito pelo contrário, irmãos. Por sermos filhos de Deus, nós vamos passar por provações nessa vida. Queridos, causa dor e sofrimento nós sermos filhos de Deus no meio de uma geração corrupta. Só isso já seria suficiente para causar sofrimento em nós. Causa sofrimento em nós sermos filhos de Deus no meio de um mundo que odeia o nosso Pai, ainda possuindo um coração que quer o tempo todo se rebelar contra o nosso amado Deus, o nosso amado Rei. Só isso já seria suficiente para causar sofrimento em nós, irmãos. E para reforçar esse argumento, o apóstolo Paulo usa exatamente uma partícula no grego, irmãos, para esse se somos, né? Ele fala assim: se com ele sofremos, né? Se com ele, essa partícula aqui, irmãos, não é uma possibilidade incerta, né? Não é uma impossibilidade. Se sofremos com ele, talvez soframos, talvez não soframos, não. A melhor tradução para essa partícula no grego é: já que sofremos com ele, porque Paulo está mostrando que herança e sofrimento estão separados.
Se herança e sofrimento estão separados, então, já que sofremos com ele também seremos glorificados. Ou seja, irmãos, é uma constatação e uma consequência que Paulo está fazendo aqui. Todo filho de Deus, irmãos, passará por sofrimento. Ora, irmãos, se tudo de que Cristo tem é nosso, e se Cristo teve sofrimento para ter tudo que tem, então, irmãos, também teremos sofrimento para sermos co-herdeiros com Cristo. Para sermos co-herdeiros com Cristo. Ora, Cristo é justo, e a sua justiça nos foi nos dada 100%. Nós somos justificados diante do Senhor. Por essa justiça e pela fé, por essa união com Ele, nós temos tudo que é dele. Mas o que é que Ele precisou ter também para ter a herança? O sofrimento. O sofrimento. Então, irmãos, nós não teremos de sofrer nós teremos o sofrimento, nós teremos que sofrer também, mas nós não teremos que sofrer com o propósito de redenção como foi o dele. Aqui, irmãos, é importante deixar claro, porque Paulo está amarrando uma coisa a outra, mas muitos homens na história da igreja usaram mal essa verdade. Então, muitos infligiram sofrimentos em si mesmos. Os monastérios, né, os monges, embora tenham o seu lugar na história, da sua importância, né, a reação que eles tiveram à corrupção geral da igreja, mas reagiram de uma forma pecaminosa. E muitos deles provocavam sofrimento com essa perspectiva. O ponto aqui, irmãos, não é nós provocarmos um sofrimento para nós nos redimirmos. Eu vou aqui martirizar minha carne para que então isso possa contar para o Senhor como minha redenção. Não, nós sofremos, mas nós não sofremos com o mesmo propósito do sofrimento de Cristo. Mas sim, queridos, para sermos semelhantes a Ele em tudo o que pertence a Ele. Abram, por favor, Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, versículo 8, nos mostra exatamente qual é a natureza desse sofrimento que nós temos. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. O autor diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E aqui, irmãos, está posto a nós qual é a característica desse sofrimento nosso. O autor começa: embora sendo filho, isto é, ele não precisava aprender. Ele não poderia sofrer porque ele era o filho exaltado. Ele era o Deus Filho. Mas ele vem argumentando desde o capítulo 2, ele assumiu a nossa natureza e aprendeu, foi aperfeiçoado, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Se Cristo precisou aprender a obediência pelas coisas que sofreu, qual vai ser a trilha do povo de Deus? Aprender a obediência pelo sofrimento. Pelo sofrimento. O sofrimento, irmãos, que participamos, não é a fonte ou a causa de nossa salvação, pois se fosse, irmãos, seria por obras. E Cristo sofreu em nosso lugar. E ainda que nós sofrêssemos a eternidade, o nosso sofrimento não pagaria a nossa dívida para com Deus. Se nós juntássemos o sofrimento de toda a humanidade durante toda a eternidade, isso não seria suficiente para pagar a dívida e satisfazer a justiça de Deus. Mas o ponto aqui, irmãos, é que o sofrimento é o método pelo qual nós chegamos à Nova Jerusalém. Nós chegamos à salvação. Esclarecendo um pouco mais, irmãos, é que eu cito um teólogo chamado Robert Haldane. Ele diz: o sofrimento de Jesus Cristo é para ser visto de duas formas. A primeira, ele sofreu como uma propiciação pelos pecados de seu povo. A segunda, ele sofreu para ser visto como um caminho que conduz à glória. Na primeira forma, ou no primeiro aspecto do seu sofrimento, seu povo não tem nenhuma participação. Ele sozinho foi o sacrifício oferecido por nossa salvação. Ele sozinho satisfez a justiça de Deus. Mas o segundo aspecto, ele é o padrão de sua condição. Nisso, nós devemos seguir os seus passos. Sofrimento, então, é uma particularidade terrestre de todos os herdeiros do céu. Todos são chamados a sofrer como Cristo sofreu. E aqui, irmãos, é um ponto que trata o nosso coração. Nós não queremos sofrer. Nós não queremos sofrer. Um discípulo não é maior que o seu mestre.
Cristo sofreu. Como nós, sendo seus discípulos, não queremos sofrer? Queremos fugir do sofrimento. Como um certo teólogo falou no passado, irmãos, Deus tem um único filho sem pecado. Ele teve um único filho sem pecado, mas nenhum filho sem cruz. Todos são chamados por Cristo a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E tomar a sua cruz, irmãos, envolve sofrimento, vergonha, escárnio. O negar a si mesmo envolve mortificação, dilaceração dos nossos desejos carnais, resistência do sofrimento. Sofrimento. Todos os filhos de Deus, irmãos, receberam a herança. E é inseparável da herança estar o sofrer até recebê-la, como Cristo sofreu até recebê-la. Abram, por favor, Atos capítulo 14, versículo 22. Veja como essa é a mensagem uniforme da Escritura Sagrada. Atos 14, versículo 22. O texto diz, vamos ver a partir do versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, talvez para nós é muito cômodo hoje, no século XXI, no Brasil, em que nós vivemos uma democracia que teoricamente nos dá liberdade de culto e nós teoricamente não somos perseguidos de morte por causa da nossa fé. Mas essa igreja estava sendo perseguida de morte por causa da sua fé. Isso aqui fortalece o coração deles no meio do sofrimento. Eu e você não somos perseguidos de morte, mas nós sofremos muitas coisas ainda por causa da nossa fé e do pecado que corrompe todas as coisas. A mesma força, irmãos, que isso dava para essa igreja, deve dar a nós. O Senhor Jesus Cristo falou em Lucas 24, 26, importa que o Filho do Homem sofra para que entre na glória. Importa que os filhos de Deus sofram para que entrem na glória. Qual é o processo, irmãos, aqui? E aqui vem a segunda coisa, então, para a gente entender um pouco mais sobre esse sofrimento. Que Paulo fala, se com ele sofremos, ou seja, visto que somos co-sofredores, também seremos co-glorificados. Aí, novamente, aqui a tradução não é melhor, irmãos, porque há uma partícula aqui no grego que diz, nós somos co-sofredores com ele para sermos co-glorificados, visando sermos co-glorificados, glorificados com ele. Ou seja, irmãos, o sofrimento, ele é o meio pelo qual nós somos conduzidos à glória. Primeiro, irmãos, isso se dá pela semelhança inicial entre um homem e Cristo, que sofre pela verdade e sofre pela santidade. Se Cristo sofreu pela verdade e pela santidade, e isso fez com que ele fosse conduzido à glória, assim também todo filho de Deus que sofre pela verdade e pela santidade será conduzido à glória. O crente que sofre pela glória de Deus, irmãos, no final será glorificado como Cristo foi. Abram, por favor, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 24. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 24. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo foste chamados. Veja, para isto foste chamados. Aí ele continua. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava como um traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pois
por suas chagas fomos sarados. Veja, irmãos, se vocês sofrem por causa do bem, para a glória de Deus, por motivos piedosos e não por erro ou por pecado, isso é grato a Deus. Cristo fez o mesmo caminho e Pedro diz, para isso vocês foram chamados. Irmãos, o texto deixa claro que a intenção do sofrimento é nos conduzir à glorificação de Deus. A questão, irmãos, a questão aqui é nós fazermos uso do sofrimento para o fim que Deus intenta. A questão é fazermos uso do sofrimento para o fim que Deus intenta. Aqui, irmãos, não é um sadomasoquismo. Não é para o crente ficar perseguindo o sofrimento. Eu quero sofrer, eu quero sofrer, eu quero sofrer. Eu vou aqui dormir no chão todos os dias agora para eu sofrer. Eu vou comer só pão e água para eu sofrer. Eu vou viver uma vida franciscana para eu sofrer. Não. Mas é nós colocarmos o nosso coração no canto devido no sofrimento. É nós não fugirmos do sofrimento de maneira indevida. É nós não amarmos o conforto de maneira idólatra. Esse é o ponto, irmãos, que o apóstolo está nos falando. Quando nós sofremos de forma piedosa, irmãos, nós somos desmamados desse mundo. E aqui está explicado o porquê que o apóstolo está falando que o sofrimento conduz à glória. Quando nós sofremos de forma piedosa, nós somos desmamados desse mundo. O nosso amor e apego é tirado daqui e lançado em Cristo. Nós somos feitos semelhança a Cristo. Sabe por quê, irmãos? Você sabe que é verdade. Quanto mais conforto temos, quanto mais bonança temos, o nosso coração é propenso a desprezar a Deus, a nós não orarmos, a nós não pensarmos nas coisas celestes. Nós queremos conforto e o conforto vai nos acalentando nesse mundo. E daqui a pouco nós estamos tão confortáveis que o nosso coração já está falando assim, Senhor, demora mais um pouquinho. Está muito bom, está muito bom. O que é que Deus nos faz como filhos seus para o nosso bem? Nos envia sofrimento para que nós não nos acostumemos com essa era, para que nós não nos aquietemos ou nos acalentemos nesse mundo e com o conforto desse mundo, para nos conduzir à glória. Sofremos para nos desmamar desse mundo, para que então no meio do sofrimento nós clamemos, vem Senhor, vem, vem. E se somos feitos mais semelhantes a Cristo hoje, irmãos, pelo sofrimento, a conclusão que o apóstolo Paulo está querendo é que muito mais o seremos amanhã pela glorificação. Cristo sofreu. Irmãos, Cristo chorou por causa do pecado. Nós temos a narrativa nos evangelhos, ele indo para Jerusalém, ele sobe no monte antes de chegar na Jerusalém e vê a cidade ao longe, né? Mais ou menos como se você estiver indo para João Pessoa, de Natal para João Pessoa, tem um momento que você consegue ver toda a cidade de João Pessoa num único relance. E ele viu Jerusalém, ele chorou. Por que ele chorou? Quando ele foi curar Lázaro, ressuscitar Lázaro, ele chorou. Por quê? Porque o pecado traz sofrimento. Porque o pecado arruinou toda a realidade criada, irmãos. Mas se nós sofremos como ele sofreu, pela causa que ele sofreu, nós também seremos glorificados com ele, irmãos. Nós seremos glorificados com ele. Veja 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Pedro diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exaltando. Participai-vos do sofrimento com Cristo. Tenham por motivo de alegria participar dos mesmos motivos, pelas mesmas causas do sofrimento que Cristo participou. Porque ao participarmos disso, nós reinaremos com Ele. Nós exultaremos com a sua glória. John Stott, irmãos, comentando esse texto, ele diz: os sofrimentos e a glória caracterizam duas eras. O contraste entre esta era e a que há de vir. E, portanto, entre o presente e o futuro, entre o já e o ainda não. Os sofrimentos incluem não apenas a oposição do mundo. Veja, não é apenas a oposição do mundo, mas também toda a nossa fragilidade humana, tanto física como moral, e que se deve à nossa condição provisória de parcialmente salvos. Irmãos, o meu sofrimento corporal, o seu sofrimento corporal, a realidade de uma pandemia, isso é por causa do quê, irmãos? Isso é por causa do pecado.
A Escritura deixa clara que antes da queda, irmãos, não havia estas coisas. A criação foi feita boa e Deus terminou o sexto dia e viu que tudo era muito bom. Não há espaço para pandemias e doenças nessa expressão. Viu que tudo era muito bom. O que nós experimentamos hoje, irmãos, na carne, é fruto do pecado. Ou seja, queridos, quando nós sofremos tanto pela oposição do mundo, por sermos filhos de Deus, quando nós sofremos por uma doença, isso está nos lembrando, essa era não pertence a nós. Eu passo pelo sofrimento, clamando a Cristo, sofrendo como Cristo, que sofreu, sabendo que está sofrendo por causa do pecado. Agora, o homem que não tem a doutrina do pecado, que não tem a doutrina da glória e esperança de Cristo, ele passa do sofrimento achando que a vida é isso mesmo. Isso que é a vida. Isso que é a vida. Mas não é assim, irmãos. Deus fez para algo muito maior. Joel Bick, irmãos, comentando esse texto, né, ele também faz uma explicação fantástica, é um trecho longo, mas vale a pena pela precisão do seu comentário. Ele diz: Cristo une sua herança ao seu sofrimento, porque o sofrimento é parte da herança. Deus designou seus filhos como co-herdeiros com Cristo. Cristo obteve essa herança por meio do sofrimento neste mundo. Portanto, Deus usa o sofrimento para preparar seus filhos para a glória. A consciência de que somos filhos valoriza até mesmo o sofrimento em identificação com Cristo Jesus. O sofrimento, ele diz, não é visto como um fim em si mesmo, mas aponta para o fim maior de sermos glorificados com Cristo. O Espírito nos torna conscientes de que Cristo é tudo, de forma que, mesmo no sofrimento, nos identificamos com Ele, sabendo que também estamos seguindo o seu padrão, o sofrimento antes da glória. O sofrimento antes da glória. É por isso, irmãos, que dentre várias razões, as igrejas neopentecostais e até mesmo algumas pentecostais que sustentam a teologia da prosperidade não são igreja de Cristo, porque faz parte do evangelho, primeiro o sofrimento, depois a glória. Ah, pastor, mas o evangelho não prega um triunfo? Prega. E quantas foram as vezes que nós já falamos do triunfo do evangelho? Mas nós não somos triunfalistas, no sentido de que a primazia da vida cristã é um triunfo. Não, irmãos. Nós saímos do Egito, nós estamos caminhando para Canaã celestial. E onde nós estamos agora? Deserto. Deserto não é apenas as provações que nós passamos momentaneamente na nossa vida. Deserto é toda a nossa caminhada, desde a conversão até a nossa entrada em Nova Jerusalém. Deus nos dá oásis, Deus nos dá mananciais. Mas ainda assim estamos no deserto. Uma das grandes ilustrações, irmãos, para isso, nós temos exatamente no clássico do John Bunyan, o puritano John Bunyan, o peregrino. Quando o cristão ele se converte e ele foge da cidade da destruição, da cidade da ira, um dos seus vizinhos, vendo que ele estava sendo escarnecido por outros, né, ele vai até ele. O nome desse vizinho é Vacilante. Então ele caminha com o cristão e o cristão vai falando das glórias do reino dos céus, da alegria que é pertencer a Cristo, do quão regozijante é ser membro desse reino. E então ele diz: Vacilante, muito bem, companheiro, fico feliz em ouvir essas coisas. Então vamos apressar o passo. E a cristão diz: não posso andar tão depressa como gostaria, por causa desse fardo que está em minhas costas. Vi, em meu sonho, Bunyan continua, que logo ao terminarem essa conversa, aproximaram-se de um pântano lamacento existente no meio da planície. E por descuido, os dois caíram repentinamente num lamaçal, cujo nome era Pântano de Desânimo. Ali, revolveram-se por um tempo, ficando bastante sujos com a lama. E cristão, por causa do fardo das costas, começou a afundar. Vacilante disse: ah, vizinho cristão, onde você está agora? Ele respondeu: de fato eu não sei. Diante disso, o Vacilante começou a sentir-se ofendido e zangado, dirigiu-se ao seu companheiro dizendo: esta é a felicidade sobre a qual você estava me falando esse tempo todo? Se nos sobrevém tamanha infelicidade logo no início da caminhada, o que podemos esperar entre este ponto e o fim da viagem? Que eu possa sair com vida desse lamaçal, e em meu lugar você possua sozinho esse país esplêndido que tanto você fala. Nisto, ele fez 1 ou 2 esforços desesperados e saiu do pântano pelo lado que ficava mais perto da sua própria casa. Então foi-se embora, e cristão nunca mais o viu. Vacilante
se encantou com as glórias do reino, mas quando ele viu o primeiro sofrimento na vida cristã, ele, é isso? Eu não quero. Eu não quero. Irmãos, como temos lidado com o sofrimento? Como nós temos lidado com o sofrimento? Fugindo, murmurando, esperneando, ou com uma consciência de que isso faz parte da primeira parte da nossa herança, para que nós possuamos a segunda parte da nossa herança? Irmãos, alguns de vocês sofrem no corpo por diversas coisas diferentes. Outros sofrem sazonalmente por saúde, outros por questões familiares, outros por questões financeiras, até aos que sofrem esporadicamente, mas violentamente, aos que sofrem por ausência de coisas. Irmãos, saibamos de uma coisa, tudo isso que nós sofremos é Deus nos dando oportunidade para participarmos da herança e nos assemelharmos a Cristo até nos sofrer. Até nos sofrer. É claro, irmãos, que nós oramos e podemos orar para que o Senhor nos livre do sofrimento. O Senhor ordena que nós façamos isso, mas a disposição do nosso coração tem que estar o tempo todo ciente disso. Eu sofro o que sofro e eu preciso tirar o proveito disso. Deus está me desmamando do mundo. Deus está colocando-me no devido lugar. Nós oramos mais, nós buscamos mais, nós somos mais gratos, nós somos conduzidos à glória quando nós passamos pelo sofrimento. Grande problema há, irmãos, quando nós sofremos e não aprendemos a lição. Quando nós sofremos e mesmo abrindo a boca para dizer nós somos reformados, nós agimos como os da teologia da prosperidade. Eu não aceito o sofrimento na minha vida. Eu não quero isso na minha vida. E sabe quando você, espero que você não tenha passado por isso, mas sabe quando você ou seu colega de escola reprovava e tinha que repetir o ano todo de novo? Assim é o sofrimento. Enquanto nós não aprendermos, mais e mais continuaremos sofrendo. E pode ser que aprendamos e o Senhor nos coloque outro tipo de sofrimento para nós aprendermos mais e caminharmos nessa escola, caminharmos nessa academia, irmãos. Por isso, queridos, o sofrimento e a glória são companheiros inseparáveis. Assim foi na experiência de Cristo, assim será também na experiência do seu povo. São inseparáveis, uma vez que o caminho para a glória é o sofrimento. É o sofrimento. Só que aí, irmãos, vem a segunda parte desse texto. Voltemos para Romanos 8, se você ainda estava aberto em algum outro texto. Romanos 8, versículo 18, Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aqui, irmãos, diante do que vimos, alguém pode falar assim, né? O primeiro ponto que nós vimos é o sofrimento e a herança. Agora nós veremos o sofrimento e a glória, né? Lembremos que o que Paulo está fazendo aqui é juntando herança, sofrimento e glória. E agora veremos essa segunda parte, o sofrimento e a glória. E aí alguém pode falar para Paulo assim, mas Paulo, como é que você diz isso? Paulo, é muito sofrimento, é muita dor que passamos nessa vida, né? Esses dias eu vi um meme que a pessoa fala assim, não pode ser que a vida adulta seja só pagar boleto. É muito sofrimento que a gente passa, mas é sofrimento financeiro para pagar coisa, é sofrimento no corpo, é dificuldade para dormir, é doença, é todo tipo de sofrimento. Como é que Paulo pode falar isso? Então Paulo responde, crente, se é tão grande assim o sofrimento, imagine o tamanho da glória. Imagine o tamanho da glória. Ela é incomparável ao sofrimento. Paulo, irmãos, presta atenção, Paulo ele não está simplesmente dizendo que a glória é grande. Ele está dizendo que a glória ela é tão discrepante que ela não pode nem ser comparada com o sofrimento. Mas Paulo, dói muito, nós sofremos muito, é muita dor nessa vida. É muito grande, concordo. Mas sabe de uma coisa? A glória é infinitamente maior, que não pode nem ser comparada. Não pode nem ser comparada. Irmãos, Deus nos revelou isso, irmãos, por meio do apóstolo Paulo, para não esmorecermos no meio do sofrimento. Isso é para nos dar esperança, irmãos, enquanto nós sofremos. E todas as vezes que nós esmorecemos no meio do sofrimento, seja qualquer que seja a natureza do sofrimento, irmãos, é porque nós perdemos de vista a glória.
porque nós perdemos de vista a glória. Queridos, a magnificência da glória revelada de Deus há de sobrepujar e muito os sofrimentos que nós passamos agora. Nem se compara. Quando uma coisa, irmãos, é muito árdua e dolorosa, nós miramos no que virá depois. Algo melhor que vem depois, para exatamente nós perseverarmos. Né? A própria ilustração do No Pain No Gain, né? O cara com preguiça de se levantar para ir para a academia, com preguiça de ter que se privar de alimentações, mas isso vale a pena. Isso vai me trazer um corpo com saúde, isso vai me trazer um corpo saudável, etc, etc, etc. Ou então, uma vacina, ela dói, mas nós miramos na proteção ou na cura maiores do que a própria dor da vacina. Uma gestação dói, mas dói toda a gestação e mais ainda no parto. Mas a mãe, ela mira para o ponto que ela terá logo o seu filho nos seus braços. Queridos, colocarmos diante de nossos olhos a grandeza da glória nos livra de sucumbirmos ao sofrimento. Nos livra, irmãos, de sucumbirmos ao sofrimento. Queridos, uma ilustração para entendermos um pouco disso, né? Thomas ele ganhou da médica da nossa igreja, né, Marília, uma vacina especial. Irmãos, uma coisa dessa não pode parecer um presente, mas é. Ela deu uma vacina de presente para Thomas. E quando você percebe a doença que essa vacina protege, aí é que nós vemos que realmente é um grande presente. O problema, irmãos, é que Thomas não consegue perceber isso. Ele teve que receber essa vacina em 2 doses. Né? Na verdade, elas são 3 doses, ele já levou a segunda. Depois de Thomas ter sido vacinado já umas 12 vezes desde que nasceu, a gente percebeu que ele já está aprendendo o que é a vacinação. Ele já começa a perceber que sempre antes vem uma sala de espera, depois ele entra numa salinha gelada, fica no colo do papai, enquanto a mamãe está em pé olhando para o papai, e para uma mulher que fica se movimentando para cima e para baixo, mexendo na geladeira e aparece do nada com a seringa. Nunca tinha acontecido isso. Dessa vez, essa semana, ele começou a chorar só em ter entrado na sala, porque ele já percebeu o que é que ia acontecer. Irmãos, uma força miserável para segurar esse menino, para ele não prejudicar a vacina. E chorou, e esperneou, e gritou. Depois foi vacinado, passou, engoliu o choro e passou, foi embora. Mas qual o ponto, irmãos? Ele não concebe o benefício que vai vir depois. Ele não está disposto a passar por aquilo, porque ele não concebe do que é que ele está sendo livrado. Irmãos, assim somos nós. Quando nós estamos em sofrimento, e nós esperneamos, e nós gritamos, e nós nos agitamos, é porque muitas vezes nós não percebemos o que está para vir. Deus está fazendo que por meio desse sofrimento nós sejamos preparados para a glória, para algo que é muito melhor. Irmãos, ao nos dizer da incomparabilidade da glória em relação ao sofrimento, Paulo encoraja a mim e a você a termos paciência no meio do sofrimento. E mais, ele quer gerar em nós uma expectativa para essa glória. E sobre essa expectativa nós veremos hoje à noite, irmãos. Mas a pergunta então, queridos, é: qual tem sido o teu sofrimento, crente? Qual tem sido o teu sofrimento? O corpo, relacionamentos, a saúde, as finanças. Qual tem sido o teu sofrimento, irmão? Queridos, não sucumbamos diante dos sofrimentos. Usemos dele para o benefício que Deus quer que nós tenhamos. Negar a carne, irmãos, dói muito. Negar a si mesmo e tomar a cruz é um baita sofrimento, irmãos. Perceber, constatar e chorar pelos nossos pecados, os pecados daqueles que estão ao nosso redor, é angustiante, irmãos. Mas Paulo está dizendo, vale a pena. Vale a pena. Mas dói muito, Paulo. Vale a pena, não se compara a nada do que está por vir. Não se compara a nada do que está por vir. Tem algo muito maior, irmãos, e melhor para aqueles que estão dispostos a sofrer por estas coisas, ou a sofrer na carne, clamando pela redenção, queridos. Não é fugindo do sofrimento, irmãos. Não é querendo tapear sofrimentos que nós devemos passar, que nós buscaremos a glória. É claro, irmãos, e aqui para evitar qualquer tolo raciocínio, pastor, então eu não posso procurar um remédio se eu tiver com gripe, se eu tiver com... Não, irmãos, não é isso. Não é esse o ponto. É claro que nós temos que ser sábios e lidar com o que o Senhor está nos dando.
mas novamente é a disposição do nosso coração. Como é que nós passamos por tudo isso? Quando eu tenho uma dor de cabeça, uma enxaqueca, quando eu tenho um vírus que toma conta do meu corpo, quando eu machuquei o pé, como é que nós lidamos com tudo isso? Irmãos, vale a pena qualquer sofrimento de autonegação, perseguição, desprezo dos homens, ser privado de benefícios carnais e temporais, porque nós alcançaremos a glória por meio dessas coisas, que é infinitamente maior do que estas coisas. Mas como nosso Senhor falou, irmãos, exatamente no versículo seguinte, quando ele fala da autonegação, negar a si mesmo e tomar a cruz, ele disse: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perderá a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Perder a vida, irmãos, negar os desejos carnais, privar-se de coisas que são pecaminosas, ou de coisas que são até boas, mas não são para o momento certo. Isso, irmãos, nos conduzirá à glória. Fuja dessa trilha do sofrimento e você conseguirá ter paz e conforto carnal nessa vida, mas perderá a paz e o conforto por toda a eternidade. Entretanto, irmãos, a trilhemos e nós chegaremos no mesmo lugar daquele que a trilhou primeiro e trilhou por nós. Chegaremos à glória. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor, na Tua palavra, nos explica tão detalhadamente a Tua obra, a Tua glória e a nossa vida, Senhor. Que nós só sofremos se nós realmente quisermos, com a ignorância das coisas, Senhor. Se nós realmente quisermos sermos ignorantes, nós o seremos, porque desprezamos a Tua palavra. Mas a Tua palavra, Senhor, nos mostra até mesmo o papel do sofrimento em nossa vida, o porquê nós sofremos, a causa dos sofrimentos, como nós devemos passar por eles, o que é que eles nos conduzirão. Senhor, nos dá a glória de caminharmos em fé nessas coisas na hora que sofrermos, Senhor. Na hora que a morte nos alcançar, quer a nós, quer algum ente querido, na hora em que o mundo estiver em caos, Senhor, na hora em que nós passarmos por provações financeiras, na hora que tivermos dores e doenças, Senhor, na hora que tivermos enfermidades e sofrimentos corporais, Senhor, na hora em que muitas angústias tomarem conta de nós, que nós olhemos para o sofrimento como a Tua mão nos conduzindo à glória, Senhor. Nos dá fé para passarmos por tudo isso. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.